Oi, gente, tudo bem com vocês? Vamos à resolução de mais uma questão de física da UFPE sobre calorimetria. Interessante essa questão porque ela vai pedir o calor específico em uma unidade pouco comum, que é o joule por quilograma grau Celsius. Vamos lá. Dentro de uma panela, um outro líquido não volátil, inicialmente a 20 graus Celsius e de 1000 gramas de massa, é aquecido e seu gráfico mostrado a seguir. Então sabemos que já é uma curva de aquecimento, certo? Se a taxa de aquecimento deste líquido é constante, ou seja, não varia, e sempre, né? No caso é constante, é porque não vai variar, vai ser sempre, igual a 4.600 joules por minuto, encontre qual deve ser o calor específico em joules por quilograma grau Celsius. Então vamos lá, vamos começar assim. Primeira coisa, ele pede o calor específico. Aí nós vamos lembrar quais são as fórmulas que tem calor específico. Bom, tem uma fórmula de calor sensível, né? Pelo triângulozinho, que é o seguinte. Eu tenho um triângulo, né? Que é o famoso Ki-macete. Ki-macete. Esse T aqui é variação de temperatura. O que eu quero, eu isolo, e o que eu estiver vendo é o que vai ficar depois da igualdade. Então eu quero calor específico. Então a fórmula é essa daqui. Quero calor específico. Quem é que eu vejo tirando calor específico? Eu vejo um numerador com Q e um denominador, que é o que está aqui embaixo, a massa e o ΔT. Então esse Q dividido por massa, ΔT. Pronto, eu preciso só achar esses três valores e dividir para encontrar a questão, que é o que ele pede. Encontre qual deve ser o calor específico. Ok até aí? Vamos lá. Primeira coisa, o que é que está fácil de ver dessas variáveis aqui, dessas três variáveis aí no problema? Que a gente vê de cara, a massa. A massa, ele diz que são 1000 gramas, ó. 1000 gramas de massa. 1000 gramas. Vou colocar aqui. Tá? E a variação de temperatura, não está claro aqui de cara, mas a variação de temperatura, a gente sabe que é a temperatura final menos inicial. Como é uma curva de aquecimento, inicia-se aqui e termina-se aqui. Ou seja, ela inicia a 20 graus Celsius e termina a temperatura de 60 graus Celsius. Então aqui eu posso achar a variação de temperatura, ΔT. Quem é o ΔT? O ΔT é a temperatura final, que no caso aqui vai terminar com 60 graus, menos a temperatura inicial, 20 graus. Então a variação de temperatura vai ser 40 graus Celsius. Então eu já tenho massa e já tenho variação de temperatura. Falta achar a quantidade de calor. Bom, observe que ele diz um conceito interessante. Ó. A taxa de aquecimento desse líquido é constante igual a isso aqui. Taxa de aquecimento, vamos chamar de TA, taxa de aquecimento. 4.600 joules por minuto. Aí você vai anotar, 4.600 joules por minuto. Para que eu ache, para que eu encontre o valor da quantidade Q, dependendo de uma taxa de aquecimento, ou faz uma regra de 3, ou usa direto essa fórmula daqui, ó. Quantidade de calor também pode ser o produto da taxa de aquecimento vezes a variação do tempo. Aqui agora é tempo, certo? Tempo. Quando eu faço isso, eu vou achar a quantidade de calor, que é a última coisinha que eu preciso ter. Eu já tenho a massa, tá ok? Eu já tenho a temperatura e agora eu vou achar a quantidade de calor, certo? Vamos lá. Para eu achar a quantidade de calor, eu vou só multiplicar os dois, né? Então vai ser taxa de aquecimento, você vai colocar 4.600 joules por minuto. Eu vou escrever assim, tá? Como tá ali. Multiplicado pelo tempo. O tempo você vai olhar aqui, ó, no gráfico. Começa em 0 e termina em 20 minutos. Então a variação do tempo fica fácil de ver, é 20 minutos. Se começasse em 1 e terminasse em 20, seria 19 minutos. Né? Mas começa em 0 e termina em 20. Então 20 menos 0, 20 minutos. Aqui você vai escrever 20 minutos. Isso é minha variação de tempo. Quanto dá a quantidade de calor então? Corta minuto com minuto. E aqui você vai multiplicar 46 vezes 2. Dá 92. 3 zeros, né? 2 daqui, 1 de lá. 3 zeros. Então dá 92.000. O quê? Joules. Então achei a quantidade de calor. Agora vamos para a fórmula que é o que ele pediu desde o começo. Então encontrei
a terceira variável. Agora vamos ver se está tudo ok e se a gente já pode resolver. Então, o calor específico, ele é a quantidade de calor, que é 92.000 joules. Você coloca joules, dividido pela massa vezes o tempo. Observe agora um detalhe. Se você escrever a massa 1000 gramas, você vai errar. Porque ele quer o calor específico em quê? Preste atenção. Ele quer o calor específico em joules por quilograma grau Celsius. Então, ele quer que isso daqui seja medido em joules. Já está, certo? E ele quer que a massa seja medida em quilogramas. Ó, a massa, não é? E a temperatura que está aqui em graus Celsius. A temperatura já está em graus Celsius, né? 40 graus Celsius. A temperatura está ok. Mas repare, a massa tem que estar em quilogramas. Ela está em que aqui? Em gramas. Então, nós temos que transformar isso aqui para gramas. Então, a gente vai para essa regrinha daqui, ó. Quando eu estou em gramas e quero transformar para quilogramas, eu vou pegar aquele valor que está em gramas e eu vou dividir por 1000. Porque eu preciso de 1000 gramas para ter 1 quilogramas. Então, para ter 1 quilograma. Então, para eu dividir 1000 gramas por 1000 vai dar 1 quilograma, não é isso? Então, aqui transformando, vai dar 1 quilograma. Aí, esse valor eu vou colocar aqui transformado. Ó. A fórmula não é quantidade de calor, dividido pela massa, 1 quilograma, vezes a variação de temperatura, 40 graus Celsius, né? Observe agora se as unidades batem. Ó, joule, tá aqui, ó, joule, quilograma, não é? Correto. E graus Celsius, ó. Aqui, ó. Graus Celsius, ó. Tudo certinho. Então, agora eu posso calcular diretamente. Então, o calor específico vai ser 92.000 dividido por 40. Nós vamos encontrar quanto? É só dividir 92 por 4 e acrescentar 2 zeros, né? Vamos fazer a divisãozinha aqui. 92 por 4, 2 vezes 4, 8, para 9, 1, abaixo 2. 3 vezes 4, 12, para 12, nada. Então, dá 23. E como tem os 2 zeros, 0, 0. O que? Joules por quilograma grau Celsius. Então, essa é a resposta. Era isso que eu queria mostrar para vocês. Um grande abraço e até a próxima!